O assunto agora é a justiça italiana. Ela anulou o pedido de extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli, depois de um pedido da defesa dela. Com essa decisão, o processo recomeça a tramitar nas instâncias inferiores. A reportagem é de Thaísa Medeiros. Agora, o processo será avaliado novamente, começando pelas instâncias inferiores. Também serão marcadas novas datas para as audiências, tanto para o governo brasileiro quanto para a defesa da ex-parlamentar. Dessa vez, o pedido de extradição de Zambelli envolve a condenação por porte ilegal e constrangimento ilegal com o emprego de arma de fogo. O caso ocorreu poucos dias antes da eleição de 2022, quando ela ameaçou com a arma em mãos e em público um homem em São Paulo. A Advocacia Geral da União cobra que Zambelli cumpra a pena de 5 anos e 3 meses no Brasil. A instituição tinha enviado as garantias para a extradição e a validade da condenação dela na semana passada. Ela segue respondendo em liberdade depois de passar 10 meses presa na penitenciária de Rebibbia, em Roma. Esse, no entanto, não é o primeiro processo para a transferência da ex-deputada. O outro tema envolve a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, onde o Supremo Tribunal Federal a condenou em 10 anos de prisão. No caso, a Corte Suprema de Cassação da Itália decidiu aceitar os pedidos da defesa e rejeitar a extradição. Os magistrados italianos afirmaram que o STF não conduziu o julgamento de maneira imparcial. Isso porque o ministro Alexandre de Moraes teria atuado como julgador e como relator em um caso em que ele também seria vítima de um dos crimes. No julgamento sobre o porte de armas, a relatoria ficou na mão do decano Gilmar Mendes e Moraes somente votou na condenação da ex-deputada. Por isso, as expectativas de um resultado favorável à extradição continuam, mesmo com o reinício em instâncias iniciais. Walter, ajuda a gente a entender os meandros jurídicos dessa decisão. A partir dela, se está ou não referendando a primeira, digamos, decisão da Corte italiana, segundo a qual teria havido violação do princípio da imparcialidade? Olha, William, depois a gente pode entrar em partes processuais, mas vamos direto ao assunto, tá? Sem lero-lero, sem os leguleios jurídicos. Vamos entrar no ponto. A primeira decisão da cassação, da Corte de Cassação, que equivale ao Supremo Tribunal Federal, foi no sentido de não conceder a extradição. Estamos falando do caso, o mérito, que evidentemente não foi apurado pela Corte, mas o mérito é aquela invasão pela Zambelli, pelo hacker, da base de dados do Conselho Nacional de Justiça. Foi aí que a Corte de Cassação se manifesta no sentido de que não houve o devido processo legal, porque um dos juízes atuou na investigação, no processo e julgou. Então, na visão da Corte, ocorreu isto. Agora, qual é o ponto? Essa Corte volta a intervir. De que maneira? E aí é que vai estar a função. Manda de volta, anula um ato da Corte de Apelo, de primeiro grau, e manda de volta para que examine sem vício processual. Vício processual da Corte de Apelação, não daqui. Mas, de tudo isso, o que vai sobrar? Primeiro, nesse segundo pedido de extradição, ou seja, o que diz respeito ao porte de arma e ao constrangimento ilegal, ao desafeto da Zambelli, que ela sai de arma em punho. O que vai pesar aí? É o seguinte, nessa decisão do nosso Supremo Tribunal Federal, quem foi o relator? Foi o Gilmar Mendes. Participou o Moraes? Sim, participou. Um voto. Mas quem é o relator, quem é o condutor, o que faz a proposta aos demais. A pergunta que não quer calar é: o Alexandre de Moraes teve influência ou só acompanhou o voto do relator? Ele influenciou? Essa vai ser a questão. A participação do Moraes, porque a Corte, no outro julgado, já disse
ele estava impedido. E lá, todo mundo conhece a história da mulher de César. Tem que parecer imparcial. E o Moraes não tinha nenhum elemento que mostrasse o contrário. Ou sim, ele tinha sido juiz de instrução, que no Brasil não pode, juiz julgador. Agora, como é que foi essa atuação do Moraes no segundo caso? Influenciou, já que as decisões são colegiadas. O relator foi outro. É, esse ato não tem nada a ver. O Moraes não atuou aí na fase de investigação. Não. Isso ocorreu, o fato ocorreu em São Paulo. Então, isto vai de novo para a Corte de Cassação. Vai de novo para a Corte de Cassação. Seguramente. Então, qual vai ser a controvérsia? E quando ela já manda para a Corte de Apelação, volta ao primeiro grau, já está aí, olha, nós já decidimos desse jeito. Agora, influenciou ou não influenciou? Se a gente pensar na mulher de César, aparência, ele participou de um colegiado. Essa vai ser a questão fulcral, William. Agora, a corte anulou, cuidou do quê? Da embalagem. Olha, a embalagem, não do fundo. A embalagem não estava boa, teve um vício aqui, vai voltar, nós vamos anular, vai voltar. E depois, eles não falaram nada sobre extradição, evidentemente. Então, depois que é acertado esse vício, se vier em sede de recurso, nós decidimos. E vão decidir o quê? Lógico, vão decidir se o Moraes estava ou não impedido, se ele contaminou ou não o processo, porque ele não poderia participar de jeito nenhum do julgamento, porque era parcial. Nós, jornalistas, temos essa prerrogativa profissional de transformar raciocínios sofisticados em manchetes brutais. E a que você nos fornece, Walter, é o seguinte: a corte a italiana ainda não fez isso, mas vai julgar o STF. Daniel Rittner. Olha, William, eu estava recapitulando hoje, há uma sucessão de reveses internacionais para o Supremo, envolvendo figuras proeminentes da direita. A Argentina concedeu refúgio político para um condenado do 8 de janeiro, Estados Unidos envolvendo Eduardo Bolsonaro e Alan dos Santos, houve uma recusa no pedido de extradição, Espanha com recusa na extradição de Oswaldo Eustáquio e Itália com Carla Zambelli, agora já havia proferido uma decisão agora novamente. Isso expõe e fragiliza o Supremo no plano internacional, inclusive porque houve ministros do Supremo que se queixaram publicamente da corte italiana, o que não é, digamos, o melhor protocolo diplomático. E acaba empoderando ou dando mais justificativas para aqueles que, por motivos errados, querem levar adiante um impeachment de ministro supremo na próxima legislatura. Com um Congresso mais à direita, é uma tese que vai ganhar força, e estou dizendo pelos motivos errados, porque tem um movimento forte, e que vai se tornar mais forte na próxima legislatura, de movimento pelo impeachment, por contrariedade envolvendo alguma decisão do Supremo. E aí a gente entra num terreno muito pantanoso. Enquanto isso, a gente tem, talvez pelos motivos mais justificáveis, crises de reputação, crises morais e reputacionais do Supremo. Agora mesmo, nossos colegas do Estadão obtiveram aqui diálogos entre Viviane Barsi e o próprio Daniel Vorcaro envolvendo aquele contrato de 129 milhões de reais. Então, a cada escalada que a gente tem de contrariedade com o Supremo envolvendo decisão, a gente pode estar olhando para o argumento errado para conduzir um processo de impeachment. Walter, por último, eu fico constrangido de pedir um pouquinho de brevidade, porque eu tenho mais 3 minutos, no fundo, para encerrar o programa. Walter, Posso só falar uma coisa sobre que o Daniel levantou? Ele claro, levantou fica à vontade. bola, e que é importantíssimo, veja, Daniel, o que fez o ministro Fachin, atenção, pressionado, né? Pressionado. Quem é pressionado, o presidente do Supremo, tem toda a característica de banana, né? Pressionado, ele emite uma nota protestando, não, revelando
preocupação contra a decisão da Corte de Cassação. Ora, o que fez o Fachin quando o Bush tentou se intrometer no Supremo Tribunal Federal em favor do Bolsonaro? Ele disse com toda a clareza e todo o acerto que a questão de soberania nacional, que aquela decisão era soberana do Supremo. Ora, a Corte de Cassação italiana não é soberana. É essa de ter um critério aqui, falar em soberania e, de repente, dar uma bola fora, matar de canela e dizer que a preocupação de uma Corte de Cassação, William, que entendeu? Que Moraes não podia ser investigador, processador e julgador. Só, eu acho que teve aqueles célebres lapsos, você falou Bush, e tem a sensação que você queria ter dito Trump, quando o Trump se... Trump. Então tá dada a oportunidade de você se corrigir. Walter, por último, eu realmente estou acabando o tempo do programa. Você, em uma frase, o STF está na mira internacional ou nós estamos colocando no mesmo saco coisas que são entre si não correlatas? Não, está colhendo o fruto do quê? Do desprestígio. Está totalmente desprestigiado internacionalmente. Basta ver, e o Daniel citou aí várias decisões, mas a última decisão com relação à Corte de Cassação foi um puxão de orelhas. E o Supremo deveria o quê? Aprender a lição e não fazer aí manifestação no sentido de preocupação. Preocupado estamos nós, né? Evidentemente, com essa série de confusões supremas.